Ah, eu virei Uber, vou fazer engenharia civil, vou virar Uber. Não, calma, né, não está saturado do jeito que as pessoas estão falando na nossa área, tem vaga. Só que a gente precisa entender, o que eu vou fazer para me diferenciar do meu colega. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Pod Educa Evolução. Como sempre, você já sabe, né? Nossos episódios aqui é de muito conteúdo, muito relevante, como sempre, convidados aí especiais. Ao meu lado, professor, palestrante, empresário e mais um monte de coisa aí, né? O João Moura Júnior. Tudo bem, João? Tudo bem. Nem tanto, né, Edson? Nem tanto. Nem tanto, mas nem tanto não é nem tanto do tudo bem, né? É o nem tanto de todas essas coisas que você falou. Que Só isso. o João Júnior aqui, de sempre, certo? E hoje nós temos algo muito legal que vai acontecer hoje, né? Acho que nós não falamos sobre esse assunto no decorrer aí dos nossos podcasts. Acho que é Não, algo inédito, não? isso é novidade. Hoje não é nada a respeito de psicologia, psicanálise. Hoje vai mudar um pouquinho. Então eu não vou dar nem spoiler, né? Hoje eu não vou fazer como sempre faço, entro com os spoilers, né? Agora eu vou deixar você dar sequência. Bom, então hoje eu vou aproveitar aqui a oportunidade e apresentar a convidada de hoje. Hoje, a nossa convidada é a Ana Cláudia Pires. Tá? Ela é professora, ela é engenheira civil, né, na área Uhum. civil, e mais um monte de coisa que ela vai É. falar aqui para nós também, tá? Vai falar um pouquinho sobre ela. Tudo bem, Ana? Seja muito bem-vinda aqui ao Pod Educa. É uma honra, uma alegria ter você aqui junto com a gente. Tudo bem, obrigado pelo convite, Edson, João. Obrigada às meninas também por terem entrado em contato com a gente. Na hora que eu recebi o e-mail, eu falei: "Ué, sobre o que que é?". Ah, eu já liguei, porque achei super gostoso, é gostoso a gente receber convite, né. Aí já liguei, elas me apresentaram vocês, eu fiquei: "Que legal, cara, aceito", e aí a gente já começou a desenrolar para estar organizando aqui esse dia com vocês. E eu agradeço o convite e a oportunidade de estar falando sobre essa área da engenharia civil, né. Eu sou a engenheira Ana Cláudia, já estou aí na área já tem mais de 10 anos, Tá? né, comecei na área da construção civil lá desde 2010, e já percorri várias coisas dentro da área, e atualmente eu trabalho com a parte da patologia das edificações, é Uhum. realmente uma área bem parecida ali com a área médica mesmo, sabe. Sim. E aí é uma coisa que a gente tem gostado de falar sobre isso, para as pessoas perceberem o quanto uma edificação realmente lembra um corpo humano, as pessoas não às vezes não dão importância, mas não porque não querem, Hum. mas porque falta de conhecimento, falta de saber que existe essa parte na construção e que é importante. Então, agradeço o convite para estar falando com vocês aqui sobre isso, sobre a área da engenharia, né, e que a gente puder contribuir aí para a sociedade, para o pessoal, vai ser bem bacana. Ô, Ana, eu ouvi há poucos dias agora alguém falando sobre o quão está aquecido o mercado de construções, principalmente aqui na nossa região, né, Sorocaba. Se não me falha a memória, são cerca de 100 edifícios que estão sendo levantados, novos edifícios sendo construídos. Então, o mercado de engenharia, e com isso, ele se mostra um mercado bem aquecido. Como é que está aí o cenário atualmente? Construção nunca parou. Nunca parou, Nunca verdade. parou. Teve, um pouco de queda, diminuiu um pouco o ritmo, mas de fato nunca parou de construir, né. A gente viu de repente um ou outro ano que deu uma parada na continuidade da construção de alguns edifícios verticais, mas o Uhum. pessoal mesmo, a pessoa física, né, no particular, a galera sempre continuou construindo, então o pedreiro sempre teve trabalho, o azulejista nunca parou de trabalhar, e você vê que sempre teve uma continuidade. As construtoras tiveram que se organizar, né, nesses momentos um pouco de crise do nosso país, mas nunca parou de construir. E agora com esse aquecimento imobiliário, né, que teve, vem para Sorocaba, vem, né, e a gente, querendo ou não, Votorantim e Sorocaba tem um território muito bom, Sim. né, para ser trabalhado, a gente sabe que pelo menos aí 80% do território de Sorocaba já está ocupado, então a gente tem aí muito território ainda para continuar construindo, e é verticalizado. Você ainda eu tenho algumas construtoras que entram em contato com a gente pedindo apoio, que é para horizontal, que a gente fala que daí são casas, né, então Tá. eles vão fazer vários lotes ali, construir vários lotes e entregar casas prontas. E aí você vê que o pessoal quer área grande, mas a maioria das construtoras e as incorporadoras, elas já Uhum. pegam um espaço um pouco menor, verticaliza, já levanta Sim. um prédio, 2, 3 torres, às vezes uma torre só.
Então você vê que o pessoal tá realmente, vendo essa oportunidade, porque as pessoas estão vindo para Sorocaba. Muita gente gosta de Sorocaba, gosta do jeito que o sorocabano é, Uhum. né, a gente que tá aqui é um pouco crítico às vezes com a gente mesmo, É mas verdade. quem é de fora, principalmente quem é de São Paulo, vê como é aqui e se apaixona, Uhum. né, porque é interior, querendo ou não, a gente é interior ali, Sim. e o pessoal gosta, então não tem mais onde pôr esse pessoal. Interior que tem tudo, né? É, Tem interior, tem é tudo. verdade. É uma É, cidade fortemente para grande. é. E dentro disso que você falou aí, a gente vê também que é um crescimento muito grande dos condomínios, né? Então mudou um pouco aquele formato antigo que tinha, que abria-se lá um loteamento, vendia-se os terrenos, né? Hoje não, hoje já é mais casa prontas, né? E um formato já mais fechado, né? É, teve uma construtora que entrou em contato comigo recente, é que eu não sou corretora, Uhum, né, eu não faço a parte de corretagem. sim. E eles estavam pedindo apoio como corretora. Aí eu teria que mudar muita coisa na empresa para me adequar a essa prestação. Mas eu dei apoio de outras formas para eles ali, né, no que eu pude. E uma das coisas que eles estão desesperados é vir para Sorocaba para poder abrir mais loteamento, assim como a Magnus abriu, está fazendo, e algumas outras também estão fazendo. É realmente pegar um espaço e aí fazer vários lotes, abrir vários lotes. Então, alguns condomínio, na verdade nem é condomínio, né? Eles fecham ali esse loteamento e aí tem um pessoal que cuida, então vai ter uma assembleia, vai ter tudo configurado, mas não é um condomínio. Condomínio, quando é síndico, é condomínio. Quando não tem Ah, síndico, não é condomínio fechado. Mas se comporta como? E aí tem portaria, né? Tem tudo. Quando é loteamento aberto, e aí é uma abertura de um bairro novo e várias casas iguais, aí atende um padrão um pouco menor, né? De uma condição financeira um pouco mais abaixo, mas você vê que o pessoal eles estão apostando. Então, tem para atender vários níveis de classe social, tanto a pessoa ali da classe C, a classe B, a classe A. Então, assim, eles estão de olho em todas as classes, porque eles sabem que o pessoal quer vir morar e eles estão abrindo mesmo. E eles falaram: a gente precisa de um terreno assim, a gente quer lugar assado, e começou a passar para a gente ali as informações que eles queriam. uhum. Daí eu falei: "Caraca, vocês vão vir com tudo para Sorocaba?" Eles: "A gente quer bater de frente com essas construtoras que estão aí." Então é legal isso, você vê essa disputa que Sorocaba está tendo, a visibilidade que está tendo. Votorantim só não entra porque a gente tem uma declive muito grande ali, então eles falam: "Nossa, não, teria que mexer muito com o terreno." Então a gente vê que Votorantim ainda não está tão, né, não é ainda queridinha, mas Sorocaba é bastante queridinha para consultora. Então, é um momento excelente agora para quem trabalha, né, nessa área. E aproveitando o gancho, eu queria saber como é que você iniciou a tua carreira, como foi a sua trajetória até chegar na formação. Hoje você é sócia proprietária da M ao quadrado Metro quadrado, Engenharia. Ah, é metro quadrado. metro quadrado. É, engenharia, né? E como que foi a sua trajetória até o que você faz hoje, essa caminhada? Quando eu estava finalizando o ensino médio, eu fiz meu ensino todo foi em escola pública, né, e era aquele negócio, a gente não sabe o que quer fazer, a gente está sendo levado a só trabalhar e não Uhum. a estudar, principalmente naquela época, a gente está falando de 2007, 2008. E aí eu tenho uma irmã mais velha que sempre foi muito empolgada, entusiasta, assim, em relação aos estudos, ela sempre incentivou muito a gente a estudar. E aí eu ficava: "Caraca, o que que eu posso fazer? O que que eu gosto de fazer?" Eu ia muito para querendo ir para a área da arquitetura. E aí, em 2009, eu comecei um cursinho pré-vestibular, Tá. porque eu fiquei, né, fiquei quase que 2 anos, mais de um ano sabático aí, entre me formar do ensino médio. E aí, em 2009, eu comecei a fazer o curso pré-vestibular e foi aquele intensivão. Começou lá em maio e foi embora. Falei: "O que que eu faço?" Aí meu professor na época falou: "Você já tentou Unicamp?" Falei: "Nunca tentei nada, não sei nem se eu consigo." E eu tinha tentado ETEC, já tinha tentado em múltipla escolha, eu gosto muito de argumentar. Em múltipla escolha, e você tem que realmente saber fazer testes de múltipla escolha. Sim. É uma forma, existe uma forma de você fazer esses testes. Uhum. Não é só querer: "Ah, eu sou inteligente, vou lá, faço." Não, você tem que entender como funciona o raciocínio dos testes, de múltipla escolha. E aí eu falei: "Então eu vou ter que aprender a fazer teste de múltipla escolha." Ele falou: "Então faz também Unicamp", porque na época Unicamp, a prova ela era toda
ela não era múltipla escolha. E aí ele falou: "Você, eu acho que talvez consiga se desenrolar melhor nessas provas". E aí eu prestei, pra arquitetura e eu ia prestar para civil. Aí ele falou: "Você tem certeza que quer civil?" Eu falei: "Não tenho certeza, eu tenho certeza que eu quero arquitetura". Daí ele: "Então por que que você não tenta, fazer tecnologia? Tecnologia tem alta e quando você entrar no campus lá de Limeira, você pode fazer uma prova interna e você migra para o campus de Campinas". Falei: "Pô, legal, porque Uhum. daí eu vou fazer algo de 20 disputando vaga", então era um curso que tinha uma disputa Bem de 20 concorrida. de 20 alunos por vaga, 20 concorrentes por vaga, enquanto a engenharia e a arquitetura era 80. Nossa, Então, abriu meu olho, eu falei: "Ah, vou tentar fazer o isso", coloquei caminho, né? primeira opção tecnologia, passei em tecnologia, consegui fazer a prova, fui bem na prova da Unicamp, consegui entrar, e aí quando eu entrei na Unicamp fechou essa facilidade, porque querendo ou não, a gente sabe que não é justo para quem fez ali uma concorrência de 80 por vaga, para depois você passar lá dentro e conseguir, né, sorrateiramente entrar no campus e trocar. Então você não conseguia mais fazer trocas dentro de campus. Se eu estou no campus A, só para eu migrar para o campus B, só fazendo de novo vestibular. E aí eu falei: "E agora?". Meu tiro foi pela culatra, não deu certo. Mas eu vou, já que eu tô aqui, passei, tô na Unicamp, tô em Limeira, vim morar pra cá, vou fazer essa bagaça, vamos ver como que é. Mudar a estratégia, Eu né? fico pensando da onde eu tirei a arquitetura. Eu acho que eu não teria gostado de arquitetura, porque eu gosto da história, eu gosto da arte, mas eu gosto muito mais da praticidade Uhum. e da objetividade que a construção civil tem, que a área da engenharia tem, Tá. né. Então eu consigo flutuar bem entre esses 2 mundos. E aí eu gostei muito da parte dessa área de tecnologia das edificações, fiz o curso 4 anos lá em Limeira, fiquei 6 anos no total em Limeira, e aí quando eu saí de Limeira em 2016, eu falei: "Que gostoso, mas o que que eu faço com isso agora, né?". E aí foi quando eu voltei para cá, essa parte de 2016. Aí eu falei: "É, vou ter que fazer engenharia mesmo", porque ninguém queria contratar um tecnólogo. Tecnólogo normalmente é 2 anos, na maioria das faculdades. Uhum. Da Unicamp eram 4. Eram 4 anos, você sai de lá com mais de 3.000 horas cursadas. E aí como, você fica muito tempo dentro do campus, você pode ir pegando um monte de matérias. Eu fiz matéria com a turma de TI, fiz matéria com turma de ambiental, e saí fazendo matéria, um monte de coisa agregando. Então eu Uhum. tinha um puta de um currículo, e a turma falou assim: "Isso é muito caro para técnico, mas você não alcança civil, você não pode assinar". Eu podia só assinar até 80 Ó, metros quadrados. Eu falei: "Ferrou, o que que eu faço com isso agora? Eu não consigo emprego". Aí foi quando eu entendi que eu precisava fazer alguma coisa diferente, e eu vim pra cá, eu não consegui emprego de jeito nenhum. Eu fiquei 2016 só trabalhando por conta, conseguindo algumas coisas, uhum. mas assim, esse tempo que eu fiquei trabalhando desde 2010 até 2016, eu e gostando, enxergando unicamente a parte da tecnologia, eu dei graças a Deus por ter escolhido, porque foi muito bom. E é gostoso você poder olhar e ver que você pode ajudar as pessoas a melhorar a casa delas, né. Esse foi o intuito de fazer a parte de engenharia, eu poder ajudar as pessoas com relação a esse sonho de construir ou melhorar a casa própria delas. Muito bom. E para quem está começando na área, né, existe um estigma aí, talvez seja uma falácia ou não, você vai nos ajudar a desmistificar isso, e hoje engenharia é complicado, porque a concorrência é muito grande, tem muita gente na área, muita gente virando Uber. O que que você me diz aí? O que diferencia o profissional, é a base que ele tem, é o estudo que ele tem, o que que faz para ser diferente e não cair, né, nesse ciclo aí? A gente tem que lembrar que em todas as áreas, tem quem dá certo e quem não dá. Não Uhum. é exclusivamente da área da engenharia. A gente vê um monte de gente de outras profissões, fez administração, eu fiz TI, eu fiz não sei o quê, e não dá certo. Então não é exclusivo para nossa área. "Ah, eu virei Uber, vou fazer engenharia civil, vou virar Uber". Não, calma, né, não está saturado do jeito que as pessoas estão falando na nossa área, tem vaga. Só que a gente precisa entender, o que eu vou fazer para me diferenciar do meu colega.
em todas as áreas a gente vê, que existe uma quantidade profissional muito grande. E aí que as pessoas vão precisar se enxergar que só fazer uma graduação não é mais o suficiente. Uhum. As pessoas precisam enxergar que após a graduação hoje é o ensino médio de ontem. Não tem mais diferencial eu falar que eu sou graduada. Eu fiz uma engenharia. Legal, e aí? E o que mais? Eu fiz engenharia, eu tirava 10 na aula de cálculo. Tá, mas e aí? Para Por começar, né, precisa da graduação, né, é o mínimo É que o tem que se mínimo. ter. Então, assim, vamos fazer uma pós? Ai, não tenho dinheiro. Então vamos começar, tudo bem, você não tem dinheiro para fazer uma pós, apesar de a gente ter várias faculdades que facilitam o caminho até Uhum. uma pós-graduação, mas eu não tenho dinheiro para uma pós. Justo, porque realmente é um caminho, né, é um investimento ali. Então, vamos olhar quem está na internet colocando conteúdo de graça? Porque você se destaca quando você conversa na hora de fazer uma entrevista. Sim. Quantas vezes já teve momentos que eu entrei em uma empresa pelo meu diploma. Então a pessoa me encontrou no LinkedIn: "Olha, vi que você tem várias coisas ali", mas a maioria foi porque alguém me indicou. Eu nem vi seu currículo, alguém me indicou para indicou você, eu chamei você para conversar. É ali que você ganha, Uhum. porque a porta ela vai ser aberta quando você começa a bater nas portas. Em algum momento uma porta vai abrir. O que você tem para oferecer? Né, a gente tem que pensar nisso. Eu fiz uma graduação, mas e o que você fez com essa graduação? Sim. O que você tem feito para se diferenciar do seu concorrente? E tem a questão também de escolher a profissão da forma correta, né, Ana. Por exemplo, às vezes a pessoa vai pelo salário, né, por vários motivos, né, às vezes pelo Pô, título, é né, gostoso ganhar, né, um puta de um salário por mês, mas aquilo ali vai te trazer uma felicidade no final do e acaba dia? esquecendo que vê se ela se encaixa naquela área, se é uma área que ela vai ser uma pessoa feliz ali, né. Exatamente. E foi o que a gente estava até conversando antes da gente começar aqui, eu e Uhum. o João, a gente estava falando exatamente isso. As pessoas acham que dentro da engenharia civil só existe o chão de obra, porque eu vou terminar a engenharia civil, eu vou botar minha obra pisar no barro, aí eu vou ser engenheiro de verdade. Quem disse? Quem disse? Quando você se forma em medicina, você só se forma em medicina quando você entra de repente, no SUS? Quando eu entro no hospital particular X? Quando eu entro não, você se torna especialista naquela área, aquela determinada área. Você tem opções. Uhum. Eu vou ser um médico generalista, então eu vou ser um clínico geral, eu vou ser um médico que cuida da especialidade você olha, tem médico para tudo. É. E tá tudo bem, a gente vê também que tem bastante médico e os médicos estão tendo que se virar para conseguir, paciente, se mostrar o que que tem de diferencial, o que que eu Uhum. né, a parte humana. Olha pra gente, é a mesma coisa. Quem procura um engenheiro, ele procura para quê? Ele procura para resolver os problemas da edificação, a problema ali da casa que tá, né, uma trinca, ou eu preciso fazer um projeto, tenho um projeto, agora preciso construir. Eu preciso que alguém fiscalize a obra para mim. A gente tem que ver que qual é o diferencial desse profissional. Eu preciso estar no chão de obra da construtora para ser um engenheiro? Não. Eu posso ser um engenheiro que tem minha empresa, sou autônomo, eu presto serviço. Só que eu tenho que prestar atenção que quando eu estou ali para a construtora, quando eu estou ali no particular prestando serviço para a pessoa física, ou quando eu estou como patologista, como eu estou como especialista em qualquer outra área dentro da engenharia, não é só a minha questão técnica. E se eu olhar só a questão técnica, eu caio. O que que vai me manter no mercado? É a forma que eu lido com o meu cliente. Uhum. Porque quem é o dono da grana? É o meu cliente. Quem que vai me pagar no final das contas? É o meu cliente. E o que ele está sentindo ali naquele momento? Porque ele está com uma casa cheia de trinca, ou ele está com uma casa que precisa ser construída. Ele está morrendo de medo que alguém abandone a obra dele no meio, ou ele está morrendo de medo que o projeto esteja errado. Então, a gente tem que olhar o ser humano por trás daquela pessoa que está pagando. Uhum. Quem que está assinando o contrato? Quem está atrás daquela assinatura do contrato? Eu tenho que olhar além disso. Aí, quando eu consigo humanizar meu atendimento, quando eu consigo olhar o meu cliente de fato, entender qual é o medo dele, conseguir atender a expectativa dele, então a gente tem que alinhar o tempo inteiro a expectativa com o cliente, aí é o meu diferencial.
Uhum. Então não é só o chão de obra que te faz engenheiro. "Ah, eu virei Uber porque eu não consegui achar uma construtora para me contratar". Cara, olha o leque que a engenharia te traz. Você realmente gosta de trabalhar com Uber? Trabalhe com Uber, porque não tem nada de errado Não, nisso, não te inferioriza de jeito algum. "Não, mas eu queria trabalhar na minha área, que é a construção civil", então vai. Comece fazendo um projeto, não gostei de fazer projeto. Tá, então vai lá construir casa, não gostei de construir casa. Não gostei de lidar com fulano, com ciclano, com beltrano. Então vai começar a fazer vistoria. Ou então vira especialista na área de estrutura. Ou vamos trabalhar com permeabilização. Vamos fazer tete a tete ali com os fabricantes. Tem um monte de fabricante precisando de ajuda para esclarecer como funcionam os produtos. Cara, tem uma gama de coisas para fazer na engenharia civil. E todas as áreas vão te dar oportunidade. Ana, então a Metro Quadrado atua tanto na parte de edificações, construções, mas também em diagnóstico. Então, de repente, a pessoa descobre lá do nada que tem um problema no prédio, na residência, e pode procurar vocês. Como que isso funciona? Quando a gente começou com a Metro Quadrado, eu comecei exatamente o que a gente tinha comentado, com esse Uhum. pensamento que tem que construir, tem que estar sempre atendendo todas as áreas da engenharia. Aí eu entendi que não necessariamente, né. Então, atualmente, o que que a gente oferta, né, a gente tem de entregável dentro da Metro Quadrado? A parte de perícia e laudos técnicos. Então, a engenharia diagnóstica, ela é muito mais presente dentro da nossa empresa do que a parte de construção civil em si, obra civil. Então a gente não atende mais essa parte. Quando a gente precisa fazer uma fiscalização de obra ou quando a gente precisa trabalhar com essa parte, é muito mais voltado para uma recuperação que a gente colocou ali, dentro de um laudo técnico. Então a gente fez um estudo, entregou uma consultoria para o cliente e ele tem uma recuperação para a estrutura, uma recuperação para aquele problema, vai envolver mais profissionais, a gente faz a fiscalização junto, daí a gente trabalha com a parte de obras. Tá. Senão a gente acaba não pegando. Então eu estava até ofertando para algumas, condomínios, a parte de fiscalização. Então hoje a parte de fiscalização de obra, ela está dentro de um pacote de serviço voltado para a área de ATC, que é assistência técnica condominial. Então se o síndico só me quer como ali fiscalizadora, isso tem que fazer parte desse pacote de serviço para ele. Então você é engenheiro do condomínio, então a gente tem que olhar, essa parte. Vamos fazer uma obra ali, eu preciso construir uma casa a metro quadrado, pode te ofertar ali um contato de vários outros consultores muito bons, que a Uhum. gente tem como parceiro, mas a gente não faz obra, a gente não tem equipe de obra, então realmente a gente sempre conta com os nossos parceiros para fazer essa opção. Não é meu foco hoje fazer obra civil, que é o que eu pego no pé da galera. Vamos sair um pouquinho desse pensamento que engenharia civil é só construção, só ali tem um monte de coisa acontecendo por trás da cortina. Tá. Eu quero aproveitar aqui esse espaço, né, e você que precisa fazer a sua graduação, você que quer alavancar aí o seu currículo e ter um diferencial, né, fazer um diferencial aí no mercado de trabalho, a conhecer o Evolução, tá, que é um centro tecnológico educacional que você pode fazer cursos rápidos, graduação, pós-graduação, segunda graduação, até aí, um MBA, enfim. Vem nos procurar, a gente está aqui na Rua Bulgária, no Jardim Europa, em Sorocaba. Vai ser um prazer receber você aqui. Tá bom? Eu tenho certeza que o seu currículo vai mudar de patamar. Tá bom? Vamos voltar aqui com a Ana, então. Ô, Ana, então, e essa parte de diagnóstico, né? Existe muito essa questão, por exemplo, a pessoa ela foi construindo, né? Tem ali um projeto inicial e, de repente, no futuro ela resolveu mudar, mas ainda não organizou isso, não documentou isso e o engenheiro ele também pode corrigir esse tipo de problema ou não? Como que Pode, funciona? pode. O que que foca mais aqui o nosso trabalho, né? A parte de laudos técnicos é o que eu falo sempre para o meu cliente. Qual a finalidade do seu laudo técnico? E não é só um laudo, eu preciso fazer alguma coisa com esse papel, porque Tá. senão vai ficar só um trabalho bonitinho, um trabalho técnico maravilhoso ali, bem feito, mas para que eu vou usar? Então a gente sempre pergunta isso. O cliente, ele construiu, parou a obra por 2 anos, e Uhum. aí começou a deteriorar material, o material ficou exposto, ou de repente eu fiz um projeto, o projeto não foi tão bem dimensionado quanto deveria para aquele profissional, e aí começou a aparecer um monte de problema na obra durante a minha construção. Então esse momento que a gente aparece.
Por quê? As pessoas elas podem até pedir para o engenheiro que está ali residente na obra em loco, fazer esse papel. Só que ele já está, que a gente até fala, viciado com o olhar dele ali. E as pessoas querem um olhar de fora, porque de repente esse engenheiro, ele conhece quem projetou, ele conhece quem está construindo, ou ele mesmo está construindo. Então as pessoas querem muito esse papel de quem está de fora, porque daí vem essa coisa de eu não estou envolvida, eu tenho essa parte ética, eu não vou eu não tenho nada com relação aos envolvidos. Uhum. Então a gente tem esse olhar de vir de fora e contratar alguém. Então, quando a gente entra para entender qual que é o objeto do trabalho. O objeto do trabalho é a minha casa, que deixou aqui 2 anos, eu preciso entender o que eu preciso fazer para isso. E o bonito da engenharia é que existe norma para tudo. Então, eu vou fazer a minha casa, e só que ela está 2 anos parada. Tá. Tá 2 anos parado, o construtor abandonou, tá cheio de coisa aqui pendente, cheio de bicheira, né, que a gente chama, tem um monte de problema. Uhum. Eu preciso dar andamento para essa obra. O que eu vou fazer a partir disso? Aí a gente tem a vistoria de obras não acabadas, a gente tem uma vistoria dentro da perícia, são várias vistorias, Sim. e ele te norteia para uma perícia bem feita. É Tá. perícia, porque daí eu vou identificar qual é o problema. Ah, como você chegou nesse resultado? É metodologia, é a coisa mais linda que tem. É. Você segue como se fosse um roteiro, e essa norma ela é baseada em outras normas, então você consegue trabalhar de uma forma que tenha essa possibilidade de você olhar e falar assim, é um trabalho bem feito, é um trabalho que me traz garantia que realmente o resultado é aquele. Então, você consegue fazer isso. O outro engenheiro da obra, ele podia estar fazendo isso também, mas ele não vai seguir a mesma metodologia, ele vai fazer de uma outra forma, super rápida. Tá, mas como você chegou nesse resultado? Então, essa é a questão do engenheiro diagnóstico. A gente segue uma metodologia, uma forma de trabalho que traz essa possibilidade. A gente só fala, nada é garantido, Aham. mas a gente consegue permitir que o trabalho seja fiel, de fato, para conseguir chegar no objetivo. É, tipo, certificando também a segurança, né? Tudo. Certificando, de repente, a resistência dos materiais. É o desempenho É. da edificação, e assim, não é só o desempenho da edificação, é a segurança daquele usuário, é a segurança da própria edificação para que se ela vai aguentar o próprio peso dela. A gente vai entender quais são o que a gente vai precisar tomar de ação para recuperar, porque não é só continuar construindo. Sim. De repente, a gente está ali com uma armação que já está deteriorada. Como eu preciso recuperar Tem essa mais resistência, armação? né? Eu vou ter que fazer o quê com relação a essa armação que está exposta? Como eu vou ter que tratar ela, né? Para dar continuidade. A gente tem ali concreto. Esse concreto, ele está com a mesma resistência que está pedindo o projeto? Eu posso continuar com ele? Eu vou ter que fazer um reforço nesses concretos que estão aqui aparente, fazer um tratamento nele para continuar construindo depois em cima dele. Então, a gente consegue trazer isso, né, para o cliente. Ou então, de repente, o cliente já construiu, ele pagou o construtor X, então teve um arquiteto, aí ele chamou o construtor, entregou a casa na mão dele. Uhum. Aí ele está 1 ano morando na casa. Aí começa a aparecer um monte de trinca. A gente também entra, porque ali também é uma perícia. A gente também faz essa perícia, a gente entende ali a causalidade do problema. Quem que causou esse problema? Por que isso não apareceu? Ah, peguei o apartamento, preciso entender se está certo, se está conforme. A gente faz uma vistoria de entrega de chave. Então, tudo é perícia. Quando a gente chama essas vistorias, tudo é perícia, porque a norma de perícia foi atualizada em 2024, ela trouxe uma clareza muito grande. Então, a gente consegue entrar dessa forma na construção. Tem uma construção que vai sair do papel, que eu preciso fazer uma auditoria, entender se está certo o projeto. A obra já está acontecendo e parou. A obra está em andamento e, de repente, alguém não seguiu o projeto, fez uma bitola menor Isso que eu ia te ali da perguntar. armação. Existe muita criatividade nesse meio aí? Por exemplo, tinha algo que estava especificado dentro da Demais. norma e feito ali um projeto tudo certinho, e de Demais. repente alguém resolve usar a criatividade e fazer algo diferente. Demais. Hã? O cara vira lá um especialista do nada, né? Demais. Demais. Só que a gente tem que entender assim, a norma ela é linda, mas quando a gente aplica ela dentro do canteiro, a gente tem que entender que existe em alguns momentos,
o entendimento da norma, porque a norma ela foi criada, mas ela é embasada em outras normas. Então a gente pega essa norma e começa a ler a norma porque ela foi embasada, tá? Uhum. Mas por que ela chegou nisso? Será que existe outra forma de eu conseguir chegar a outro resultado? De repente, a gente chega no canteiro e acontecem umas coisas que de repente só Deus duvida até. Porque é muito sistema conversando entre si. É a hidráulica falando junto com o concreto armado, a gente está falando da parte de impermeabilização, o concreto, como que ele vai reagir, a gente está Sim. falando da cobertura. Então, quando a gente olha um monte de sistemas trabalhando em conjunto, às vezes, assim, como que vai ter 100% de garantia que está sendo feito? Uhum. Quando você tem a metodologia dentro no canteiro de trabalho. Então, alguém está fiscalizando, alguém está medindo, alguém está fazendo uma verificação da Sim. qualidade do serviço, mas nem sempre isso acontece. Uhum. Ainda mais em obra particular. Isso, nas construtoras, já é um perrengue para a gente conseguir fazer, sair bonitinho, com todo mundo alinhado. Imagina uma No particular, particular. então. Então, assim, quando a gente olha uma obra particular e está com toda essa. É um engenheiro e ele larga ali na mão do pedreiro ou do encarregado, do empreiteiro, e aí ele sai fazendo, e aí ele não tem o conhecimento que o pedreiro tem, porque o pedreiro passa umas 2 vezes por semana na obra. Sim. Às vezes até menos. Às vezes ele passa 2 vezes por mês, Uhum. né? E resolve muita coisa pelo WhatsApp. Então eles vão ter que resolver. E a Tá. gente fala para eles, não assuma um BO que não é teu, cara. Não assume, porque a responsabilidade técnica que está ali é tua. Não é. Quem que está assinando essa RT? Não é você. Quem que está assinando essa RT? Liga pro cara que assinou a RT. Eu preciso resolver. Esse BO não compete a mim. Uhum. Isso aqui eu preciso que você me ajude. Então a gente até fala, não assuma quando eu tô bem próxima ali da turma do Senai, estou fazendo alguns cursos, eu converso bastante com os professores, eles me colocam para conversar com os alunos também. E aí eu estava em contato com os alunos de mestre de obra. E aí eu falei para eles, não assumam o BO que não é de vocês. Se vocês sabem resolver, beleza, mas isso vai de acordo com a norma técnica? Se você fizer isso, qual o risco lá na frente com relação à própria estrutura e o usuário dessa estrutura? Sim. Então, a gente tem que pensar nisso. Não, eu sempre fiz assim e super deu certo, nunca deu problema. Quais são as obras que você voltou para dizer que nunca deu problema? Você nunca voltou para uma obra que você fez? Vamos começar a mapear as obras que você fez para dizer que realmente nunca deu problema? Nunca deu problema porque você nunca foi atrás para saber se deu problema ou não. Quem vai saber é o cara que você pagou Às e vezes ficou já lá. tem outro refazendo, né. De repente você chegou lá, tá lindo porque alguém refez o serviço que você Sim. fez. E às vezes a pessoa nem percebe e acaba queimando a própria marca, né? Quando às vezes coloca, eu sou solucionador de todos os problemas, deixa eu colocar minha mão aqui nesse problema que não é meu, que nem você disse, e às vezes, por tabela, está queimando a marca que ele ali suou para construir, né? Uhum. Passou a vida toda construindo e por assumir às vezes um BO que não é dele, ele acaba destruindo em questão de momentos algo que ele levou anos É. para conseguir. Um exemplo aqui que a gente pode colocar é a parte elétrica. Eu entendo da parte elétrica, mas tem alguns detalhes que um engenheiro eletricista vai conseguir te falar. Ele vai assinar uma RT de um BO de repente. Então, por que que eu vou querer assumir problemas que de repente vai que pegue fogo, Uhum. vai que dê um curto-circuito que queime equipamento? Por que que eu fui lá e eu meti meu bedelho? Não compete a mim. Se eu pedir para alguém ir lá e fazer o serviço, assinar uma RT e se responsabilizar por aquilo, então deixa aquela pessoa fazer. Sim. Se ele falou que vai fazer o dimensionamento e vai fazer toda a fiscalização do trabalho, então a gente confia que o cara está fazendo. Questiona quando a gente acha que precisa questionar, mas é o cara que está fazendo, né? Eu não vou meter meu bedelho. Sim. Ô Ana, dentro dessas vistorias aí, né, desses acompanhamentos, você já pegou alguma coisa, assim, muito inusitada que você possa explanar aqui para nós? Algo que você fala: "Não, não é possível que o cara não entendeu isso, que ele fez isso". É, eu espero que os mestres, os pedreiros não fiquem bravos comigo. Não, Eu vamos trago para lá. vocês eu trago para vocês isso, eu tenho muita proximidade com o pedreiro, assim, com o mestre, porque realmente é uma responsabilidade muito grande que a gente Mas não é coloca um na mão quarto que se deles. importa não, né? Não é um Não, quarto que se importa não. O cara fez o não, quarto todinho, não fez a porta. Fechou a garagem com o carro dentro? não. Teve uma vez que eu fui fazer um serviço, fui fazer uma auditoria no imóvel, porque a pessoa queria derrubar uma parede. Aí a gente fez a verificação, entendeu que, né, pegamos os projetos, dá para derrubar essa parede.
porém a gente vai ter que fazer, escorar todo o ambiente para conseguir derrubar essa parede. E o que que você vai fazer aqui depois? "Ah, eu quero fazer uma continuidade desse quarto". Eu perguntando: "Você não faz projeto também?". Falou: "Tem quem faça dimensionamento para mim". "Ah, então faz dimensionamento para mim?". "Faço". Aí a pessoa fez dimensionamento, eu fui lá, fiz todas as verificações, deu tudo certo. Eu vou ajudar, né, na fiscalização da execução, só que o pedreiro não é meu, o pedreiro é seu. Então, uma das dificuldades que a gente tem é quando o pedreiro é da pessoa, é contratado do cliente. Então, ele tem uma dificuldade em respeitar a nossa fala muito grande. E aí, a gente mostrou para ele como que era para ser feito, porque era uma viga invertida e a gente ia trazer uma laje nova, engastada. Então, já existia, não existia viga, porque era tudo estrutural. Então, a gente fez ali uma nova viga de sustentação, pilares. A gente fez uma viga invertida ali, gastando uma nova laje e Hum. depois fazer o fechamento. Então, ia ter todo um sistema ali. Quando a gente passou para ele fazer, eu falei assim: tudo certo, você entendeu? Porque assim, eu sou dessa, se precisar ir lá com você fazer, eu faço, se precisar desenhar, eu desenho, e a gente pode falar com clareza, não é estupidez falar que eu vou desenhar porque querer ou não. Na nossa área é normal a gente desenhar para entender. Sim. Então, assim, tô junto, porque de repente o cara nunca fez isso, ou ele fez de outro jeito que não era ideal. E aí, a gente combinou que a gente só ia fazer um serviço de fazer a armação desses engastes na segunda. Uhum. Porque daí eu ia estar lá com ele, porque daí na terça ia ser concretado. Quando eu cheguei na sexta-feira, eu simplesmente olha Deus, eu recebi assim: "Vamos lá na obra dar uma olhada?". Cheguei na obra, ele já estava chamando o caminhão de concreto para poder concretar a laje e a viga, porque a gente ia fazer uma concretagem só. E aí, quando a gente faz um engaste, a gente ia unir 2 armações, normalmente a gente faz a solda e a gente transpassa, então, uma bitola de aço na outra em torno de 30 centímetros. E eu falei para ele: "A gente precisa fazer disso para mais, não para menos". Porque ela precisa passar a tensão para uma para outra, de uma forma que ela se sustente, Uhum. se torne algo único. Ele pegou uma ponta de um aço aqui, com a ponta de outro, só Ponta com pegou ponta. ponta com ponta, só aramou e colocou. A hora que eu cheguei lá, eu falei: "A gente vai fazer quando?". Dele: "Já está pronto, dona, só concretar". Falei: "Assim?". Dele: "É, assim". Falei: "A nossa sorte é que tá tudo escorado, porque até isso aqui ia cair, não ia aguentar, tá tudo escorado, e e se a nossa cliente estiver dormindo, isso aqui cai na cabeça dela enquanto ela tá dormindo? Porque pelo projeto a cama vai ficar aqui vai ficar debaixo dessa viga". Aí ele: "Não, dona, sempre fiz assim, sempre deu certo". Daí eu pedi para ele refazer, e ele falou: "Não vou, eu sei mais que você". Eita. Exatamente. Aí sabe quando você olha e fala: "Ai, pra que isso?". Sabe, é pra que isso? É isso que eu não entendo, pra que essa disputa de poder? Porque ninguém ali Uhum. tá disputando poder. Eu preciso dele tanto quanto ele precisa de mim. Sim. A mão de obra dele é o que eu preciso, esse conhecimento dele, a gente se une e manda ver, tipo Power Rangers se unindo pra pegar força. Hum. E ele quis bater de frente. Aí eu falei: "Então tá, é pra dar carcada? Então eu vou dar minha carteirada aqui". Aí eu falei pra ele: "Tudo bem, só segue dessa forma. Eu dou baixa na minha RT, você põe a sua RT no lugar e eu vou embora". Dele: "Que é isso?". Ele: "Exatamente, você não sabe nem o que que é. É a minha RT que tá aqui. Se isso aqui cai na cabeça da cliente e mata alguém, sou eu que vou presa. Sou eu que respondo civil e penalmente. Então eu preciso que você faça da forma". "É que eu não entendi nada que você falou". Falei: "Cara, eu desenhei, eu peguei, uni, mostrei aqui no chão como a gente deveria fazer, você não quer fazer porque você quer ir para uma outra obra rápido. Uhum. O que eu estou falando vai levar 3, 4 dias, o que você quer fazer vai ser feito num dia só". Então você quer fazer por velocidade da entrega para você já ir para outro trampo. Você não está olhando se está certo, você não está olhando se isso daqui tá eficiente, é isso, se o seu trabalho está certo, você só quer sair fora para atender outro Nossa, cliente. isso. Então, vamos fazer assim, a cliente te contratou, eu não sou sua chefe. Eu ligo para a cliente e ela decide o que faz. Liguei para a cliente falou: "Todo mundo desce agora que eu estou chegando". E ela mandou ele refazer. Aí ele Uhum. falou assim: "Se você sabe tanto, sobe lá e faz". Cara, não tem problema. Eu subi na laje e comecei a fazer o trabalho.
Ele falou: "Nossa, até que a Doninha sabe fazer". Eu falei: "Até que a Doninha sabe fazer. E eu esperava que você fizesse para mim, porque quem está sendo pago para fazer isso é você". Pra que essa necessidade? Pra que eu tive que gastar meu tempo, minha saliva, deixar cabelo branco, se a gente poderia ter feito tudo isso junto na forma mais pacífica possível. Mas a gente vê muito isso acontecendo. Uhum. Você perguntou exatamente, né, dessa questão se a gente vê muito BO dentro da obra e essas coisas. A gente vê porque o cara, ele pega sobre demanda, ele quer te entregar logo. Quando a gente fala de construção, a gente tem que pensar que a viga, ela tem um tempo de cura. O modo certo de Tem construir o material existe. correto, né, então isso aí eu acho que deve ter muita improvisação também, né? Quando a gente está falando de obra particular, a gente dá os nossos jeitos para fazer funcionar, mas até nos nossos jeitos tem limite. Uhum. Existe um limite até onde eu posso ir para tentar ser mais rápido. E eles aqui, até o nosso limite, eles querem passar. Quando você constrói, você simplesmente levanta uma parede de alvenaria e descansa aquela viga. Então, eu levantei o pilar, levantei minha alvenaria, descansei a minha viga e minha laje. Aquela, vai parecer um monte de trinca naquela parede. Mas essa forma é mais rápida de ser construída. Você tem que assumir a responsabilidade que vai aparecer trinca naquela parede. Uhum. Se eu não quero que apareça trinca, eu tenho que primeiro fazer o pilar, eu tenho que fazer viga, aí eu tenho que fazer laje, eu tenho que deixar todo mundo descansar, todo mundo se adequar. Aí eu venho, subo minha alvenaria, fazendo fechamento, faço o empunhamento dela, aí pronto, a chassi trinca é muito menor. Só que olha o tempo que eu gastei. Sim. Então, se a gente quer encurtar esse caminho, nós podemos, mas até esse caminho precisa ser entendido o que vem depois desse caminho. E até esse caminho tem um limite. E as pessoas não entendem. Alguns pedreiros, eles acham que conseguem fazer milagre. E aí o prédio cai, quem que é o responsável técnico? Ele vai embora. Só que hoje, muito advogado consegue converter isso para penalidade para o pedreiro. Então eu falo para os pedreiros, para os mestres, não assumam um BO que não é teu. Porque aí você está querendo alimentar a tua família, fazer tua família crescer, e você vai preso por uma besteira Uhum. tão pequena. Sim. Ô Ana, como que tá esse mercado aí em questão de materiais? E como que você faz para se atualizar? Porque toda vez que a gente abre alguma coisa na internet ou até mesmo na televisão, a gente está vendo que agora está se construindo com isso, agora está se construindo com isopor, com steel frame, com não sei o que lá, com Agora um tem monte de impressora, coisa, né? Você com pega tem impressora. impressora agora. E olha, funciona. É Verdade? Funciona. Só que aí é o que a gente está falando, a limitação daquilo. Funciona. Funciona para tudo? Não. Será que funciona para o que você quer? Às vezes não. Então, é a mesma coisa, por exemplo, a gente está falando daquelas tintas emborrachadas, por Uhum. exemplo. Vamos fazer uma impermeabilização bem feita? Para que não precisamos dessa tinta? Tá. Eu tenho uma casa, está muito antiga, eu preciso daquela tinta. Não é só sair, a gente vê tanta solução em impermeabilização. Às vezes funciona, às vezes ela vai te causar um outro problema que você desconhece. Resolveu o problema do vazamento? Resolveu, mas ele vai impedir que a sua casa respire, que o material que está empregado na sua casa respire. Sim. Aí, ao invés de começar a trazer a infiltração de fora para dentro, a gente chama de umidade por condensação, porque daí a casa não respira, porque não tem troca de calor entre o fora e dentro, e aí lá dentro começa a vir uma umidade, porque o ar fica lá parado, e condensa, aí você já não tem mais uma umidade de fora para dentro. Aí você tem a umidade de dentro que não consegue sair, porque você respira, sua pele, a sua troca de calor, Sim. e aí até os nossos materiais, os produtos que a gente usa, tudo tem troca. E às vezes a gente vê um material lá novo, né? Uma novidade na internet, a gente fala, nossa, isso é o que vai resolver meu problema, olha que legal, que E às interessante, vezes né? resolve, as pessoas que aplicam, a gente só precisa entender, resolve. Mas será que essa solução não vai me trazer um outro problema? Uhum. Porque nada é milagroso, nada é 100%. Então, quando a gente pega um material de impermeabilização ou quando a gente pega uma impressão 3D, quando a gente pega um painel, essa construção do steel frame, eu também sou assistente técnica pericial, e a gente vê muita perícia acontecendo com relação a steel frame, porque as pessoas acham que é igual ao método, não é. Precisa de pessoa especializada para fazer steel frame. E aí quer contratar qualquer um mais barato, e aí sai um monte de problema. Então, eu posso construir de steel frame? Posso. A gente vê as pessoas usando manta asfáltica para tudo. Resolve pontualmente o problema? Resolve. Mas o que vai trazer depois disso? Então, é importante as pessoas entenderem isso. Resolve meu problema pontual? Resolve. Mas talvez aquele problema pontual sendo solucionado,
esse produto pode te trazer um outro problema e às vezes muito mais caro. Então tem que fazer na balança mesmo. Quanto que vai ficar para fazer a solução de fato, Uhum. definitiva, e quanto que eu vou fazer essa paliativa e quanto que ela vai me custar futuramente. Eu vi um negócio agora que o pessoal, ao invés de rebocar a parede, né, fazer, o sistema padrão, né, Uhum. depois passar, gesso e tal, o cara só pega uma placa de drywall e cola na parede, né, Já e daí vi. só dá o acabamento e fala que tá pronto, que agora que é assim que faz, que é mais rápido. Será que isso funciona mesmo? Depende pra qual finalidade, né, O depende pra qual ambiente, para finalidade. onde, né? Hoje muita construtora está entregando sem fa as construtoras não estão mais rebocando. As construtoras, elas já estão entregando, de repente, até já rolado a massa corrida. E ela já entrega com a massa corrida direto no na alvenaria. Aí Uhum. você olha e fala assim, elas fazem o chapisco, elas fazem o grosso, né, mas elas não fazem mais o lixamento, elas não alisam mais. E Sim, depois vir com fundo, depois pintar. Elas já fazem um reboco mais grosso, né, elas não fazem o acabamento de fato, né, e depois só sobem com a massa corrida. Isso economiza um tempo e um dinheiro, né. É legal isso, mas aí quem está lá na frente, quem vai receber a casa, tem que ter uma noção disso, que não é o mesmo método E de construir. e ainda colocam a cliente: "Não, a gente fez isso porque você pode escolher a cor que quiser, fazer o design que você quiser, o acabamento final", né. Tem essa conversa ainda, né, isso É. não acontece E muitas quanto vezes, mais né. barato vai sair eu colocar uma placa drywall? Isopor, tá, beleza, a gente pode estar falando às vezes de um isopor, mas drywall não é barato. É Quanto que verdade. você tá e drywall não é só colocar, tem a estrutura do drywall também, né. Sim, sim. Então a gente tem que pensar também que tá, aquela parede de alvenaria, aí tem a caixinha de elétrica, o ponto de hidráulica, eu uhum, vou ter que prolongar aquilo para sair na meu drywall. De repente, uma coisa que eu vi na internet super falando que ia ser mais rápido, mas o custo foi muito maior. E quanto de tempo eu realmente economizei? Quase nada. Então, de repente, fazer o arroz com feijão bem feitinho é muito melhor. sim. Então, os métodos construtivos que a gente vê hoje, eles funcionam quando testado, validado e normatizado, né? Eles funcionam. Só que a gente tem que fazer uma comparação. O que que eu espero da minha obra? Quanto eu tenho para gastar nessa obra? Quanto tempo eu quero que essa obra seja feita? Então, tudo isso tem que ser validado. Olha, normalmente quem procura aí a Metro metro quadrado de quadrado, né, engenharia. engenharia, hoje, o que vocês têm mais de busca aí? De repente é um tratamento que a pessoa precisa ali de algo que não deu certo, essa parte de diagnóstico, no que vocês são mais procurados? O que que mais tem recorrência? O que eu estou tendo mais nesses últimos meses é assistência técnica pericial e perícia em si, né, é o que mais a gente tem tido tem sido mais procurado, Tá. né, para fazer perícia e assistência técnica pericial. O que também eu tenho recebido, daí vem de parceiros indicando, principalmente construtores, "Ah, eu quero reformar minha casa", mas daí tá aquele monte de problema. Aí Uhum. você vê que o construtor, ele hoje não vai assumir pra uma coisa que não é dele. Ele vai gastar um tempo que ele não tem. Aí ele chama a gente. Eu recebo muita indicação para fazer consultoria especializada. E é esse, a gente investiga qual o problema, a gente apresenta uma solução para esse problema, e se o cliente quiser, a gente faz um projeto para ele, e aí a gente também consegue precificar e ajudar ele em toda a fiscalização. Aí tem desde uma consultoria especializada nível 1 até nível 3, que é o quanto que a gente vai ter de entrega. Então a gente tem hoje muito mais. No ano passado, 25, 24 e 25, eu entregava muito para condomínio. Eu fazia mais serviço para condomínio. Aí eu conhecia a área da essa olhar junto com advogados. Aí hoje a gente trabalha muito mais envolvido com a parte de advogados. Você atua também com a parte de regularização? Não, Não? não. Regularização. Essa parte é engenharia legal. Pra Ah, você ver, né, tem várias partes. Eu até pensei: "Não, vou para engenharia legal". Só que a engenharia legal também tem as particularidades dela. Então uhum. não é só ir lá e na prefeitura, eu tenho que saber quem eu procuro, quais leis se aplicam. Aí, quem faz tudo, faz nada. Ou eu faço tudo e eu tenho várias perninhas ali das bracinhos me ajudando, e daí eles vão ser os especialistas, Sim. ou eu sou uma especialista e eu atuo numa área. Então eu resolvi, me colocar como engenharia diagnóstica e não como engenharia legal. Então eu atuo na parte hoje, principalmente como perícia, então os condomínios que me buscam é muito mais voltado para perícia,
Tanto que eu quero voltar a atuar como assistente ali, uma parte em ATC, né, que é essa assessoria técnica com condomínios, mas estou indo mais devagar, porque está muito forte hoje na nossa empresa atuar como perícia técnica e assistente técnico pericial. Muito bom. Agora eu tenho um recado para quem está nos acompanhando que a gente já retorna. O mundo não para de evoluir, não é mesmo? Toda hora surge uma nova inteligência artificial, demanda por inglês e por profissionais cada vez mais capacitados. Aqui no Evolução, Centro Tecnológico Educacional, a sua carreira ganha velocidade. Então, cursos como inglês, robótica, inteligência artificial e outros 80 cursos disponíveis para você. E além disso, nós somos Polo UniBF. Graduação, pós-graduação, segunda graduação, 100% EAD. Então, aproveite e matricule-se já. Estamos de volta, Pode Educa Evolução, aqui com a Ana Cláudia. Ana, deixa eu te fazer uma pergunta. Como que é você aí, né, sendo mulher e tal, trabalhar num ambiente que é tão masculino? Isso para você, você vê alguma dificuldade ou não tem problema nenhum, é tranquilo? Como que tá aí o cenário para você? Olha, vou te falar que lidar, e eu vou falar, lidar com o peão às vezes é mais fácil lidar do que com os engenheiros. Aham, Porque eu já trabalhei dentro de campo de obra, já trabalhei com a parte, dentro de UBS, trabalhando com manutenção ali, eu trabalhava era só homem trabalhando abaixo de mim, e os caras, quando eu trabalhei com essa parte de manutenção, eu fazia essa parte de supervisão, os meninos me respeitavam pra caramba, eu era chefinha. Você uhum. tem noção? "Ai, chefinha, você já sabe, fazer um buraco na parede? Você sabe fazer a instalação de tal coisa?" Eu falei: "Puta, eu nunca tive a oportunidade de aprender". Provocação. Não, e era Não. assim, não, e tinha sempre tem aqueles que te olham torto, porque acham que são superiores a você, esse você ignora, porque querendo ou não, né, mas tem muito mais de 20, falo pra você, 10, 15 sempre olharam, assim, pra mim como era a nossa chefe, com muito respeito. E Uhum. aí eles, falam assim: "Chefinha, você já fez, já furou uma parede com furadeira?" Eu aprendi com eles. Eu falei: "Não, nunca tive oportunidade, sempre tive alguém que fizesse para mim". "Você Não. não quer aprender?" "Eu quero". Sim. Aí vinham lá, me ensinavam, então eu participava, eu estava junto, fiscalizando. Quando eu estava em canteiro de obra, óbvio que não dá tempo para você ter esse tete-a-tete, esse, né, é outra pegada, outro ritmo. Então com quem eu tenho muito mais contato, porque quando eu estava em campo, eu não era a engenheira residente. Eu trabalhei mais com a parte que ficava dentro do container ali, né, dentro do escritório. Eu era a analista, eu era a planejadora, a que fazia controle da obra, e aí eu lidava muito mais com o engenheiro, e Sim. não com o peão que estava ali. Então os peão respondia, a gente super tranquilo, sempre muito respeitoso, mas a gente não tratava direto com eles. Então a gente tinha essa questão do engenheiro, né, o cara que estava acima da gente sempre ali dando carteirada, mostrando um ego muito elevado. Uhum. Então e eu vejo muita mulherada também com ego super elevado. Então eu falo, trabalhar num canteiro é lidar com o ego de engenheiro. E às vezes, quando a gente trabalha também junto com o peão, existe menos ali, mas existe uma pequena quantidade de peão que acha ali que nossa, não sabe nada que ser mulher. E aí você tem que lidar. E assim, eu acho que não é só na nossa profissão, eu acredito que essa misoginia existe em todas as outras profissões, então a gente tem que lidar com o ego masculino o tempo inteiro. É uma coisa que, assim, a mulher ela acaba nascendo e já sabendo lidar, uma arte que a gente desenvolve, eu até brinco, Aham. uma arte que a gente desenvolve, que é saber lidar com o ego masculino mesmo, e a gente não tem que ficar batendo de frente. Uhum. Eu acho que eu me mostro, eu me imponho, mostrando o meu conhecimento com a minha capacidade técnica, eu não tenho que ficar brigando por espaço. Eu vou mostrar o quanto eu sei através do meu conhecimento, das oportunidades que me aparecem. João, tem uma pergunta? Bem, eu queria saber um pouco mais, se possível, sobre a patologia das construções. É possível você dar uma clareada melhor? Me corrija se eu estiver errado, qual é o termo correto também, para os nossos, inscritos, né. Tenho certeza que tem muitos aí perguntando, mas patologia das construções? Patologia na engenharia?
Que É, As construções estão doentes? é, Pode ser, né? olha, você estão certos. para saber as falhas, né? É, Para ver as falhas. a engenharia diagnóstica nasceu da medicina diagnóstica. E através da medicina diagnóstica, usa-se também as mesmas falas. Existe a patologia, existe o tratamento do câncer, o estudo do câncer e a manifestação sinal que o câncer traz. Mesma coisa, quando a gente olha para a área da construção civil, a gente também, e olha essa parte da engenharia diagnóstica, a gente trata a doença. Já tem a vacina ou não? Então, a gente trata a doença. E quando a gente fala disso será que, quando a gente fala da vacina, a gente até brinca, será que essa obra, ela pode receber essa vacina? Será que ela não tem nenhuma doença ali que ela pode piorar com essa vacina, né? Então, todo tratamento a gente tem que olhar dessa forma. Como um corpo humano. O corpo humano, ele está para uma construção. Então, a gente tem as veias, a gente tem a pele, a gente tem os ossos, a gente tem a nossa estrutura, o nosso cabelo, a gente tem a nossa cabeça, o pescoço que une. Então, tudo tem que funcionar. Quando uma parte do corpo humano falha, outras começam ou falhar junto, ou a gente sente uma dificuldade na mobilidade, uma dificuldade para poder fazer toda a parte do todo funcionar, né? A gente sempre olha dessa forma. Sim. Quando a gente olha para uma edificação verticalizada ou uma casa, né, que é a horizontalizada, de qualquer forma, ela existe a parede, ela existe o acabamento, que é a pele. Então, a gente tem as veias passando, a gente tem que as veias são as instalações, então eu não posso simplesmente sair quebrando uma parede, eu posso ali ter uma instalação. E ela não, e olha o projeto disso. Muitas vezes um projeto tem, um projeto foi queimado, o projeto sumiu, alguém enfim, deu fim no projeto. Então, quando a gente olha uma casa, um apartamento, principalmente apartamentos hoje em dia, que tudo praticamente aí estrutural, onde o seu apartamento ele faz parte da sustentação Não toda pode do mexer em prédio. parede. Se está ali no manual do proprietário, se o projeto diz que não pode quebrar essa parede, fazer nicho, não faça nicho. Não faça. Por quê? Porque você pode estar trazendo algum malefício para a estrutura. É a mesma coisa que eu arrancar um dedo e depois eu querer sair fazendo as coisas normalmente. Uhum. Eu vou ter que aprender a trabalhar sem meu dedo. A mesma coisa de eu perder minha mão e querer sair fazendo coisas normais. Não, vou Sim. ter que aprender a me virar sem essa mão. E aí é quando a gente fala de uma estrutura, se eu abro um nicho, se eu abro um passaprato, se eu faço alguma coisa, a gente tem que tomar esse cuidado. Por quê? Porque a gente pode estar trazendo malefício àquela estrutura. E a parte da engenharia diagnóstica, da patologia, que a gente costuma falar, é patologia, manifestação patológica. Não vamos ficar presa em detalhes, porque querendo ou não, é a doença e é o estudo daquela doença. E toda doença tem sinais, tem sintomas. Sim. E aí a gente tem que ler os sintomas. Então, se a parede ela está rachando, se a parede está aparecendo trincas, e é uma parede que ela é mista, por exemplo, saiu na internet, menina, vi essa semana, a menina falando que simplesmente já estava não sei qual andar, não me aprofundei, mas ela falou que na parede da sala ou do quarto começou a espipocar lá, apareceu um monte de trinca e ela ficou sem saber o que fazer. Primeira coisa é entender que se uma parede ela não tem função estrutural, mas ela está trincando, qual que é a estrutura que vem antes dela ali? É a viga e a laje. Então, alguém ali está falhando, está tendo uma sobrecarga. Então, sinais existem. Então, a gente tem que aprender a ler sinais e entender, a partir desse sinal, quantos problemas eu posso ter. Porque a mesma coisa que o médico fala, você está com sintoma de gripe, mas será que é gripe? Será que essa a sua tosse é uma gripe? Pode ser sintoma de outras várias doenças. Tem um monte de coisa que é É a parecida, mesma né? coisa. Então, quando a gente pensa que existe um médico para o corpo do ser humano, existe também os médicos para as edificações, e a gente se enxerga. Eu me enxergo como uma médica dentro da engenharia civil, só que hoje eu sou mais generalista e eu consigo resolver bastante problema, e quando eu preciso resolver um problema e eu não tenho aquele domínio específico, eu posso agregar pessoas, porque a engenharia civil ela é multidisciplinar. Sim. Igual um médico vai fazer uma correção e ele precisa, às vezes, de outros médicos palpitando ali, trazendo conhecimento técnico, a gente também pode trazer isso para dentro da engenharia civil. É multidisciplinar, porque a gente está falando de gás, a gente está falando de eletricidade, a gente está falando de água, fluidos. Uhum. Então, é muita coisa acontecendo dentro de uma edificação e onde está tudo muito junto. Não é só simplesmente ir lá e mexendo, não. Tem toda a Falando estrutura, né? nisso, vocês têm pós-graduação. Quem tiver interesse, comenta aqui que vocês querem pós-graduação de patologia. Vamos movimentar aqui a pós-graduação para poder trazer para os engenheiros de Sorocaba essa visibilidade dentro da patologia.
E é uma área enriquecedora, é uma área que é muito gostosa de trabalhar, tem muita coisa para fazer dentro da engenharia civil e dentro da engenharia diagnóstica. Dá uma cutucada aí do pessoal no Edson, no João, Isso. para movimentar. Vem aqui para Evolução que vocês vão gostar, vai ser bem legal. Aí, ó, super dica. Então, só essa dica aí já valeu o conteúdo todo aí do podcast, né? Eu gosto de falar sobre a parte da patologia, é muito gostoso. Mano, aproveitando, eu queria que você deixasse um recado aí, né, aproveitando aí o gancho que você deu, para quem está pensando, né, será que engenharia é uma boa área para mim? Será que é isso que eu vou cursar? Tá entre aí as minhas escolhas, minhas opções. O que que você acha que o candidato a entrar nessa área, a estudar engenharia, principalmente engenharia civil, ele deve procurar saber, se informar melhor em respeito à área, para ele tomar essa decisão de vida, né. Eu acho que principalmente a gente tem que se conhecer primeiro antes de escolher qual profissão que a gente quer. Uhum. Primeiro, é isso. Eu sou uma pessoa comunicativa? Não, não sou uma pessoa comunicativa. Eu gosto da engenharia civil. O que que eu posso fazer dentro da engenharia civil que eu não vou ter tanto contato com o ser humano? Ponto. Achei uma área. Vou ficar na frente do computador fazendo projeto. Vou ficar fazendo dimensionamento. E daí vem demanda para mim, eu não tenho contato com cliente nenhum. É os próprios engenheiros que me passam demanda para poder fazer o dimensionamento e projeto. É uma coisa muito legal de se fazer. Não, eu gosto de estar na obra, eu gosto de conversar com o pedreiro, conversar com fulano, eu gosto de conversar com um monte de gente, disciplina ao mesmo tempo, eu tenho isso. Cara, vai para a obra, vai para a obra. Ah, eu gosto de lecionar, vai dar aula. Então, acho que se conhecer é importante, porque tem área dentro da construção civil para todo mundo, né? Ó, Ah, eu não sou boa em matemática. Quem diz que você precisa tirar 10 em cálculo para ser um bom profissional? Porque você precisa, de repente, você tem que entender sobre a química dos materiais, você tem que entender de cálculo, você tem que entender de geometria, você tem que entender, não adianta. Mas tirar 10, às vezes 6 a 10, cara. Você sabe o suficiente para demandar um trabalho. na linguagem do João, é. Você sabe resolver esse BO? Cara, só vai, só vai. Então não fique preso a essa, desculpa o termo, cagação de regra que todo mundo Uhum. coloca. Sim. Então, se você quer fazer engenharia civil, abra ali, coloque. Hoje a gente tem o chat, nosso amigo querido, amado ali. Coloca ali, o que, que eu posso fazer dentro da engenharia civil? Eu sou assim, assim, assado. Cara, ou então, não quero ir para o chat. Eu tenho um professor que ele é super comunicativo e gosta de conversar. Vai lá com o seu professor, fala para ele, professor, eu gosto da engenharia civil e eu quero ir para uma área, só que eu não quero, eu sou assim, assim, assado. Ele vai te ajudar a te direcionar. Então, tenha mentores, tenha professores próximo. Se você ainda não ingressou, comece a pesquisar sobre a área. E assim, a engenharia civil é muito gostosa. Ela dá dinheiro. É difícil tanto quanto as outras profissões. Então, assim, você tem que estar gerando conteúdo de fato, você tem que estar conversando de fato. Mas também existe um outro lado que você talvez não precise e outras pessoas façam isso por você. Então, a engenharia civil é uma área gostosa de trabalhar, é uma área que dá dinheiro, é uma área que vai permitir você ter dignidade na sua vida e, principalmente, ajudar as pessoas. Porque as pessoas hoje constroem sem saber o que estão fazendo e você pode ser essa ajuda, essa luz no final do túnel. Então, você pode trazer muito benefício para a vida das pessoas dando esse apoio. Bom, eu achei essa entrevista aqui, Edson, assim, uma entrevista maravilhosa, porque ela uniu algumas coisas muito importantes Uhum. e que é para inglês ver, às vezes, em algumas universidades. Ela conseguiu dar uma aula com maestria, não só no assunto que você domina, mas algo que talvez você não tenha percebido, mas que é muito importante dentro da universidade, e que eu vou falar aqui, e as pessoas que estão ouvindo vão linkar, sobre a interdisciplina. Você traz uma informação com um exemplo tão claro, tão simples, só não entende quem não quer. E é isso que hoje as universidades tentam colocar, até mesmo no trabalho, tá, Edson? Solicitando trabalhos utilizando 2, 3, 4 disciplinas ao mesmo tempo e colocando a tua visão de uma forma criteriosa. Então, parabéns, obrigado por você estar aqui, pelo menos que esteve aqui conosco. Você não só deu uma visão do teu trabalho, mas uma visão do que você conhece, mas também você acabou
didaticamente, apresentando de uma forma simples o que é na prática interdisciplinaridade. Isso foi muito importante para nós aqui, tá bom? E Obrigada, venha outras vezes. obrigada. Obrigada pelo convite de estar aqui hoje também. Olha, deixa eu te perguntar, dentro disso que o João falou, dessa multidisciplinaridade que você tem, né, essa capacidade aí de trazer, uma bagagem tão grande, você também faz palestras, aplica algumas palestras? Como que funciona essa parte aí? É porque, assim, a gente acaba se envolvendo e conversando com as pessoas: "Ah, é porque é legal, conversa com síndicos", então já conversei com síndicos. "Ah, vamos conversar com, os nossos mestres", então a gente Uhum, acaba conversando com os mestres de obra. Então, a gente tem que entender que o que eu falo tem que ser entendido pelo mestre, tem que ser entendido pelo síndico, principalmente porque ele é o gestor do condomínio. E o que eu falo na internet tem que ser entendido pelo proprietário do apartamento, proprietário do imóvel, sim. tem que ser entendido, né? E a gente tem que fazer as pessoas entenderem, Uhum, porque são vários pontos, sabe, Edson? Porque, querendo ou não, como é que eu vou vender o meu trabalho se as pessoas não sabem o que eu faço? exato. Eu vou vender o meu trabalho se as pessoas não sabem nem que o problema existe? Uhum, E esse problema existe. E aí eu vou ficar falando, engenheiresco, bonito, o tempo sim, sim. inteiro? É. Eu tenho que falar de um jeito que as pessoas entendam. E aqui nesse canal que vocês mantêm aberto, é um público diferenciado, é um público que, gosta de aprender, mas Uhum, a gente tem aqui vários públicos, no sentido de, vários domínios técnicos. sim. Então, desde um professor, desde um técnico, a gente tem todo tipo de profissional assistindo, mas Uhum, é aquele diferenciado que quer aprender. Então, ele está ouvindo e eu preciso que ele entenda o que eu falo. sim. Caso alguém queira sair destruindo uma parede, espera aí, a Ana falou lá que não pode. Ele tem a opção de me chamar, vai ser muito bom se eles me chamarem, mas a gente tem muitos profissionais legais também aqui em Sorocaba. Ou então se a gente sabe que esse canal ele vai para vários estados, no seu estado tem profissionais legais, na sua cidade tem profissionais muito bons na área. Então você sabe que você vai precisar chamar um profissional. Então é importante eu poder falar para as pessoas entenderem a real situação desse problema. Uhum, E não é só querer vender, porque a gente vê prédio caindo, a gente vê pessoas fazendo recortes ali com a retroescavadeira e começando a entrar em terreno, embaixo a casa vizinha, tira a entendi. fundação do terreno vizinho, casa cai, mata a gente. E você olha, as pessoas fazem isso querendo tirar a própria responsabilidade do jogo. Não, você tem essa responsabilidade. Então eu preciso que as pessoas ouçam e elas entendam. Então é legal a gente pensar que a minha responsabilidade com relação à minha profissão é levar o conhecimento. Sim. Sem ficar querendo trazer palestrinha, sem querer ficar, não, é jogo. Se eu falei, eu já vi na tua cara que você fez uma cara de dúvida, até deixa eu tentar falar de uma forma que ele entenda. Porque de repente eu falei uma palavra que para mim é óbvio, mas para você nem tanto. Então vamos converter isso para algo que você Na talvez linguagem que as entenda. pessoas possam entender, né, facilitar aí a comunicação e isso é perfeito. Mas, você também atende empresas, assim, para falar sobre engenharia ou Quando não? Como é que convite, é? porque é o que eu comentei, né, eh, as oportunidades de lecionar estão aparecendo, Uhum, né, e eu estou me expondo mais na internet. Então, quando as pessoas começam a ouvir, eu fiz parte do BNI durante um ano, então eu comecei a palestrar dentro dessas reuniões e muita gente visita essas reuniões, e aí eu comecei a receber convite, então, para ir na Anhanguera, eu recebi convite para fazer ali junto com o pessoal da BSSP, que é pós-graduação, mas ainda assim é voltado para a área de civil. Aí você sim. olha para a parte de, corretores. Eu já recebi convite para conversar com corretores. Eu viro e mexo também, tento me mobilizar junto a síndicos para a gente poder fazer um café e a gente conversar. E Aham. daí você pergunta o que você quiser. Na Anhanguera, o pessoal queria porque queria falar sobre que queria dar essa aula para arquiteto. Falei: "Gente, como que eu posso ajudar arquiteto? Não faço ideia como posso ajudar arquiteto". Quando eu fui ver, os arquitetos só queriam saber sobre trinca, trinca e infiltração. Eu falei: Verdade. "Mas caraca, eles vão me tirar dessa aula". Dito e feito, eu dei 4 aulas somente como tutora, porque eles queriam toda vez que a gente se encontrava semanalmente, eles queriam perguntar sobre trincas e como que é, porque eles vão enfrentar isso. Uhum.
né. Então, a mesma coisa aqui, se vocês me derem, de repente, uma porta para eu entrar, para conversar com o aluno de vocês vão ver um monte de gente perguntando N coisas diferentes. Sim. Uma amiga minha, ela é arquiteta e ela é design, e ela estava dando aula, não lembro o nome da escola, mas ela deu aula um tempo de design de interiores numa escola, e ela estava lá toda feliz, tal, e aí alguém falou assim: "Ah, mas essa trinca não sei o quê". Ela falou: "Espera aí que eu vou chamar alguém para falar com vocês". Eu passei uma tarde inteira conversando com design de interiores. Então, as portas estão sendo abertas, e a gente tem que conversar com o público que está escutando. Uhum. Então, é gostoso, porque, assim, algumas portas eu bato, e eu procuro entrada, e muitas outras elas estão aparecendo naturalmente. Então eu fico muito feliz por isso, né, igual eu comentei, às vezes dá um medo, será que eu vou ter um conteúdo de fato? E assim, será que eu sei o suficiente para estar falando? Mas na hora que a gente começa a conversar, e eu começo a falar: "Caraca, verdade", aí e as coisas estão tudo aqui, porque a gente lê, a gente estuda, a gente pesquisa, e as coisas estão todas aqui. E aí quando a gente começa a falar, o nome da norma vai aparecendo, aquilo vai e às vezes, falar É, sobre porque para norma também você é o dia a dia, né, é, é o seu dia a dia, mas para a maioria das pessoas, não é, né, então é tudo então novidade. Assim, é gostoso conversar com o pessoal da área, é Uhum. muito gostoso. E quando eu falo com o pessoal da área, eu sou muito mais ouvinte do que falante, isso é fato. Eu gosto quando eu estou com especialistas da área, eu estou ali e o pessoal me dá uma abertura para falar, eu fico provocando eles para falarem para eu ouvir mais. Aí Sim. eu sou muito mais provocadora, porque eu quero ser mais ouvinte. Aham. Mas quando eu estou com o pessoal que quer perguntar, e aí eles fazem o oposto, eles ficam perguntando para que eu fale. Então eu tô sempre fazendo esse papel e é muito gostoso e eu espero aí que várias portas se abram, porque é muito bom quando a gente vê que o que a semente que a gente está plantando, o que a gente está estudando, de fato está fazendo diferença na vida das pessoas. Sim, com certeza. E você comentou sobre redes sociais, você tem divulgado as suas redes, como é que funciona aí? Para quem Então, quer te né. conhecer melhor, saber mais sobre a Ana, como que você divulga aí o seu trabalho, como que está sendo feito? Já divulguei mais, Hã. de verdade, eu já divulguei mais. Ultimamente eu estava meio low profile, sabe, estava aquela meio Ah, é? cansada, porque querendo ou não, você faz a parte comercial da empresa, corre atrás de lead e vai, faz reuniões, aí você vai, faz as vistorias, porque você também é operacional, e aí você tá sempre, né, e aí Uhum. você faz reunião com o pessoal do financeiro, aí você faz reunião com o pessoal da contabilidade, e você começa a estar muito porque querendo ou não, quando você é sócio proprietário, você tem que estar ali junto com todo Em mundo. todos os canais, todos E eu não tenho ainda alguém que faça o meu marketing. tá. Eu que tenho que fazer essa parte de conteúdo, cortes e tudo mais. E é um tempo que demanda, né. Uhum. E às vezes você está tendo que entregar laudo, você está tendo que correr atrás de fazer mais um monte de outras coisas. E aí eu deixei um pouco quieto, porque eu falei: "Cara, tô cansada, cansada". Aí Não. estava num puta gás, eu aumentei uma quantidade de seguidores muito bom, Aham. né, em pouco tempo, eu falei: "Meu Deus, cansei". E aí eu dei uma parada, mas eu abri um perfil no TikTok, Tá. né, mudei um pouco a carinha do meu Instagram, com a ideia de começar a trazer conteúdo, eu só preciso agora fazer os cortes, né, Sim, fazer, sim. Eu editar ia e te tudo perguntar mais. justamente isso, como é que você dá conta aí, né, Não de dá, aula, palestra, não dá. eh, a parte Tentar de manter, né, os vistoria, a pratos. empresa, porque tem os bastidores também, né, dessa parte empresarial, É, burocracia e tal. Como é. é que faz para lidar com isso Não tudo, né? faz, não Vai fazendo, né? a única coisa que eu tento pensar, é melhor feito do que, né, perfeito. Uhum. Então eu tento superar bem essa questão do perfeccionismo, porque eu tenho muito forte isso, eu quero sempre entregar muito bem feito, muito quero entregar o meu melhor. Sim. E para não atrapalhar, eu tenho tratado muito isso. É muita coisa para né, que a gente precisa demandar. E se a gente ficar querendo fazer perfeitinho tudo, a gente acaba não fazendo, não entregando. Então, realmente é entregar, é fazer, é o que deu para hoje, é o meu melhor hoje, Sim. né, e a gente faz, vai entregando, quem sabe eu consiga aí agora entre junho e julho, conseguir tirar do papel mesmo o TikTok tem sido usado como conteúdo pra caramba, Uhum. né, então falar com o pessoal, trazer esse conteúdo pra galera, então se vocês quiserem me ouvir falando no TikTok, comentem lá pra mim, por Sim, favor, sim. pra eu saber que eu tô no caminho certo. Aham. E é isso, de repente abrir também um canal no YouTube, ensinando as pessoas, mas aí é uma coisa por vez, né. Então, é um caminho que a gente precisa seguir, porque a gente precisa ser visto, mas é um pouco cansativo mesmo. Imagino. Ô, Ana,
Foi muito legal esse bate-papo aqui. A gente queria ficar mais tempo, mas infelizmente o nosso tempo ele é escasso, né? Ele corre, não espera. E quem sabe uma próxima oportunidade vai ficar aberto aqui para você retornar, vir falar conosco aqui sobre um outro assunto dentro da engenharia civil, que a gente viu que, meu Deus do céu, tem um universo de coisa para a gente conversar. Vocês estavam falando da faculdade. Dentro da engenharia, vocês têm cursos também, né? Porque, de repente, para trazer isso para o pessoal, Uhum. sabe? Trazer mais cursos. Sim, Eu acho que é legal a gente. Vocês comentaram que vocês têm a graduação, vocês têm temos. pós-graduação, vocês têm eh, a parte de especialização e Sim. cursos rápidos, né? E trazer a oportunidade para esse pessoal, porque de repente ele não quer ser engenheiro, Uhum. ele quer ser azulejista. E que Isso, ele seja verdade. um bom azulejista, mas ele não quer só ser azulejista, ele quer ser também eletricista, Uhum. né, instalador. Ou então trazer até para os engenheiros a parte de comunicação, que eu sei que vocês trabalham muito Também. forte, né, esses Inclusive essas cursos. profissões que você acabou de dizer aqui, hoje se diz que são as profissões do futuro, né? É, Porque como tudo está se automatizando, está entrando no mundo das IAs, aí diz que o profissional ali que constrói, que faz, que executa, que vai fazer é. a diferença aí no futuro, né? Parabéns pelo trabalho de vocês. Eu acho que é muito importante essa abertura que vocês estão Uhum. dando, esse bate-papo. Eu acompanhei algumas entrevistas que vocês fizeram, né, algumas conversas que vocês tiveram. É muito legal. Entra nessa interdisciplina, essa parte de várias disciplinas, então você vê que Sim. não trata de um tema só, Uhum. vocês tratam de vários temas com muito carinho, trazendo esse despertar para a galera, né, de olhar para dentro, Sim. se perceber, perceber que existe oportunidades. Parabéns para vocês mesmo nesses bate-papos, é muito Muito importante. obrigado. E espero que vocês continuem crescendo aí, sempre que precisarem também, fico à disposição para qualquer apoio. Muito obrigado. Ô, Ana, muito obrigado, tá, pela tua participação. Vou deixar um espaço aqui para você divulgar as suas redes sociais. Quem quer conhecer mais a Metro Quadrado Engenharia e Diagnóstica, né, conhecer a Ana, saber sobre os seus trabalhos, tudo que vocês fazem. E, de repente, tem alguma coisa que a gente acabou não falando aqui, você queira aproveitar o espaço, fique à vontade, o espaço é inteiro seu aí. Obrigada. Nossa rede social é metro quadrado eng underline. Se você quiser seguir a gente lá, a gente tem que estar postando alguma coisa ou outra. Prometo que eu vou melhorar a quantidade de publicação e conteúdo. Se você realmente tem esse desejo de aprender mais com a gente, comenta lá, vai ser muito importante saber que a gente está com o pessoal certo. Nós temos também o nosso WhatsApp, né? Caso você precise estar falando com a gente, tenha visto algum problema na sua residência, acha legal vir falar com a gente, é o 15 998 30 40 85, me chama lá para a gente conversar. Eu trabalho muito com o WhatsApp, com a rede social, que é o LinkedIn, também Metro Quadrado Engenharia, e também o Instagram, que é o que a gente mais tem trabalhado, e daqui a pouco a gente vai estar com o TikTok também. Tá bom? Vai ficar tudo aqui na tela para o pessoal acompanhar, seguir, tá bom? Eu quero aproveitar e agradecer você que esteve conosco até aqui. Aproveita para deixar o seu comentário, o que que você achou aí, né, do nosso episódio de hoje. Aproveita para se inscrever no nosso canal. Semana que vem estamos de volta com novos conteúdos, tá bom? E é sempre um prazer, uma alegria ter você junto conosco. E até a próxima.